Você. Glória a Deus. Então vamos começar. Beleza. Weber, que prazer ter você aqui. Ainda mais um prazer para falar da sua jornada da mentoria de alto sucesso, né? Que eu tive o prazer de ter você como mentorando. Então quero te receber aqui. Fica à vontade primeiro para se apresentar, falar um pouquinho de quem é o Weber, né? E aí depois a gente começa nesse troca aqui. Tá joia. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Verdade. Léo. E um prazer estar aqui. Faz um ano, né, que nós fizemos aí o programa de mentoria. Estou muito feliz porque já tive bastante resultado. E me apresentando, o Weber. Bom, o Weber é um homem de 39 anos. Faço agora 39 anos. Já sou um pai agora, né? Sou um pai, né? Estamos grávidos aqui, então temos essas novidades. Há 3 meses, né? Você acabou de me Há três meses, então já passei de uma posição para outra. E estou empresário hoje, né? Assim, falando de trabalho, tenho direito, sou advogado, fui advogado há muito tempo, e venho colecionando, posso dizer assim, algumas expertises para que essas expertises possam agregar na minha área, no trabalho, de falar com as pessoas, gerenciar as pessoas e também empresas. Então, hoje eu sou esse Weber advogado, pai, marido, filho, e que gosto muito do que eu faço. Tenho empresas em algumas áreas e estou aqui para poder auxiliar e dar soluções para as pessoas que precisem dentro das suas empresas. Esse seria um resumão do Weber aqui. fantástico. E falando da mentoria de alto sucesso, né, que a gente trabalha 3 pilares fundamentais, né? Hoje a gente trabalha o autoconhecimento, relacionamentos e vendas, né? Para as pessoas, elas acham que não estão as coisas interligadas, mas quando a gente começa a fazer mentoria, a gente vê que tem toda uma conexão. E aí, vamos usar uma linha do tempo aqui, né? Vamos pensar, voltar no Weber de um ano atrás e vamos pensar na linha do tempo quando o Weber, antes de começar a mentoria, como era o Weber? Como estava a sua vida antes da mentoria? Olha, eu estava num período, não digo muito complicado, mas estava um pouco complicado, porque eu estava num processo de mudança física, né, de residência, estava num processo de conclusão de transição de trabalho, e estava num processo que foi o pós-pandemia aí, um pouquinho do resquício, que eu me considerava uma pessoa não tão flexível como eu sou hoje. Então, me considerei sempre resiliente, uma pessoa muito, muito metódica, mas numa flexibilidade, eu acreditava que eu podia me flexibilizar mais. Então, o Weber antes era um Weber que não sabia lidar muito com quebra de objeções, muito sinceramente falando. Era difícil saber que você tem um excelente trabalho, ou você se aplicar para um trabalho específico, por exemplo, uma consultoria, faço consultoria em empresa, e aí você faz uma proposta e o cliente fala: nossa, legal, sei lá, R$ 5.000. Ah, mas isso aqui vale 1.000, não vale 5.000. E aí eu não sabia como é que eu tratava aquilo. Aí eu levava para o particular. Eu falei: nossa, tá me chamando disso, daquilo, que eu sou aquilo, não tá nem aí com o meu trabalho. Aí eu ficava um pouco sentido nisso, né? Dentro de mim, né? Um pouco mais do melancólico, fleumático, pega muito mais para dentro. Perfeito. E é interessante, né? Porque os problemas, eles levam a gente a passar por esse vale, né? Às vezes, né? E a gente Sim. acaba se julgando as nossas competências, né? Sim. E falando de problemas específicos, nesse contexto com os clientes, com as empresas, quais os problemas que você identificava em você, assim? Você trouxe essa questão de quebra de objeção, você viu mais algum outro tipo de problema? O problema, e vou comparar com algumas coisas que a gente fez dentro do processo, que você trabalhou muito paciente comigo, era a questão do que eu combinei com a pessoa, eu vou entregar aquilo da melhor forma possível. E muitas vezes eu falava assim: poxa, porque eu sempre fazia venda consultiva, eu sempre fiz isso. Dentro do trabalho eu conseguia vender novamente uma esteira de produtos ou serviços, enfim. O cliente sempre queria um pouco mais, ou queria um outro serviço. Então não era nem um upsell, um downsell, era tipo um cross-sell, que o pessoal fala, vai vendendo. Isso era muito natural.
Então, quando chegava numa objeção do cliente falar assim, não quero e ponto, eu falava, como é que eu faço isso? Então, voltando, não só a quebra de objeção, mas eu queria entregar algo, e aí quando o cliente já ficava parecendo que ele puxava o freio de mão, falava assim, tinha problemas pessoais, como todo mundo, e eu não sabia identificar esses problemas. Então, para mim, ficava difícil, e aí, o que eu vou fazer? Então, não era só a quebra de objeção, mas entender de uma forma empática, mas também de uma forma melhor ou mais integral, 360, o que estava acontecendo com o meu cliente para eu poder também dar suporte para ele. E aí, consequentemente, eu fazia o quê? Eu me desanimava para fazer aquele trabalho. E aí a gente trabalhou isso numa das sessões. Você falou, cara, o que você contratou, o que foi contratado, você tem que fazer até o final. Se ele vai comprar ou não, aí não é com ele. Você tem que honrar o que você colocou de entregável. Então eu tinha uma dificuldade. Não que eu não entregava, mas vinha um pouco a motivação caía. E aí eu tinha que me dar um estímulo para falar: não, isso aqui está excelente, vamos lá, vamos continuar até o término. Então isso me ajudou bastante, era uma das dificuldades que eu tinha também. Entendi. E você tinha alguns problemas em relação a novos leads também? Alguma coisa nesse sentido? Tinha porque, como o meu trabalho, quando a gente começou a conversar, é muito específico, né? Outras pessoas também têm trabalho específico, mas, por exemplo, pega um médico cirurgião de cérebro, por exemplo, é muito específico. Só que quanto mais específico, maior o ticket. Então, quando é indicação, maravilha, chega aqui, né, no colo e aí a gente vai e atende. Mas tinham locais que eu tinha que ir e ofertar o serviço. E aí eu falava assim, como é que eu vou ofertar uma coisa que é tão boa, por que que eu vou ter que ofertar e perder, na minha visão, eu perdia um tempo, e aí a palavrinha que aparecia para mim, que você fez muito com propriedade, ela aparecer em todas as sessões, foi relacionamento. Você não está perdendo tempo, você está fazendo relacionamento com esses leads, ou depois prospects, ou depois clientes de indicação. E é interessante, né? Porque as pessoas acreditam às vezes que a vendas é você criar um passo a passo e replicar. Só que na hora que a gente está vendendo, se relacionando com o cliente, a gente, principalmente nesse contexto, né? Vou continuar nessa linha do tempo. Como você sentia com esses episódios acontecendo? Que não dando certo, por exemplo? Sim, exatamente isso que você contou. Na hora que você Ó, estava lá com o cliente e fala, poxa, agora foi o que você falou, poxa, eu vou e a minha energia caía, por exemplo. Mas o que você sentia mais? Ou até com o novo de buscar prospects e tudo mais, com os leads? como você tinha me perguntado como é que estava o meu contexto há um ano atrás, eu me sentia frustrado não por conta mais, ou por conta do cliente não querer, ou do lead não querer, mas do que eu precisava naquele momento, porque eu tinha a minha meta, meu objetivo pessoal. E aí quando eu não conquistava aquele contrato, aquele serviço, eu falava, eu estou me distanciando da minha meta. Então eu não estou sendo um cara assertivo, e eu não estou sendo um cara de resultado ou planejador que eu sempre fui. Então essa motivação intrínseca, ela caía. E aí eu também me desmotivava internamente. O que eu quero dizer? Quando o cliente eu não estava conseguindo, ou lead, enfim, com essa dificuldade, eu sempre me lembrava do passado e esquecia, do passado não, perdão, do presente, e me esquecia das ações que foram boas no passado, há 10 anos atrás, por exemplo. Nunca vinha, o Weber conseguiu vender uma empresa, o Weber conquistou 1 milhão dele em 2000 e pouco, o Weber vendeu o Weber fez a faculdade, depois fez a pós. Eu nunca conseguia lembrar disso. Eu só lembrava do Weber que não fechou aquele contrato. Então, para mim, o processo foi muito importante porque me trouxe essa reflexão, e tudo que talvez estava escondido em alguns locais aqui, você pegou e fez assim, ó, e abriu. Eu falou, opa, é meio que se abrisse o meu córtex e falava, agora entra aqui e vê tudo que você fez. Começava a apontar, eu tenho essa visão, eu tive essa visão dentro do processo. Muito interessante. Muito interessante. E avançando um pouquinho, né? E é interessante, né? Porque você estava fazendo um outro processo, né? E aqui a gente trabalha um pilar da integridade, então a gente no depoimento fala toda a verdade, né? De como foi. Inclusive com a minha esposa, que trabalha no Sim. Alta Alçada, mais de coach também, agora ela também trabalha na parte de mentoria, de outros focos.
E aí eu queria entender como que você me conheceu, porque você estava em outro processo. Então o Léo era um desconhecido, você não sabia nem quem era o Léo, né? Nessa história toda. Fala um pouquinho aí. Bom, o que eu conheci foi da seguinte maneira. Nós temos uma amiga em comum, uma parceira em comum de negócio, que ela mora no Sul hoje, que é a Ana, né? E aí ela tinha, a gente conhece ela desde quando ela tinha, acho que 15 anos. E hoje ela tem seus 28, 29 anos. Você e sua esposa conhecem ela, é isso? Sim, eu e minha esposa conhecemos ela. Ela era da mesma igreja, enfim, a gente conheceu os pais dela, aquela coisa toda. E aí ela mudou para o sul. Ela morava depois em outros países, né? Morou, acho que no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. E aí ela tá morando no sul hoje. E aí ela falou assim: eu quero te dar um presente, Weber. Eu falei: nossa, adoro presente, gosto muito de surpresa. Ela falou: eu vou te dar um processo de coaching, porque eu acho interessante e é uma pessoa que eu já conheço. Aí, quando ela me deu o processo, eu fiquei muito feliz e falei: cara, eu vou fazer da melhor maneira possível. E aí, entrando nesse processo de coaching, a gente fez acho que 2 ou 3 sessões e nós identificamos em conjunto que não era o coaching a metodologia, seria uma mentoria. E olha que interessante, aí me passou seu telefone, né? Nós entramos em contato. Eu meio que, como é que a palavra que você usou? Não é objeção. Você usou uma palavra que você ia diluir essa autossabotagem. Eu falei, não, depois eu penso, deixa eu dar uma. E aí eu fiquei meio lutando, né? E o engraçado que aos 3 anos atrás eu falava com a minha esposa, eu falava assim, eu queria ter um mentor, um processo de mentoria. Fui atrás de algumas coisas, não tinha dado certo. E aí, né, aquela coisa que o pessoal fala, o universo, né, tudo, nós acreditamos em Deus, então assim, Deus preparou isso, e aí nós nos conhecemos. Então foi nisso, e fiz o processo, fiz toda a devolutiva, o DISC, tudo, comportamento, Com ela, né? Com a Lê. com a Lê, e ela falou assim, olha, você já sabe a metodologia. E eu fiz, né, na mesma instituição que ela trabalha, né, e é associada, eu fiz alguns cursos lá. E ela falou, meu, você já trabalha com isso, você faz para as outras pessoas, então assim, tá tudo aqui com a metodologia tá tudo certo, mas gostaria de te ajudar mais nisso. Só que isso não é a metodologia que vai fazer com que você precise ou tenha os resultados que você precisa obter, porque na metodologia você já está andando, mas eu vou te indicar um mentor. Você também E tinha feito o aí processo de coach, né? Você tinha feito a formação de coach, né? eu tinha feito a formação de coaching, master coaching, PNL, enfim, gestão de pessoas em coaching, em liderança. Então, assim, o processo, até a gente ri que ela falou assim, você já sabe o que eu vou perguntar. E aí ficava uma coisa assim, seja honesto. E eu falo, não, tô sendo muito honesto. Eu não tô nem pensando né, naquela, não só na quebra de objeção ou não quebrar objeção, eu tô sendo muito honesto. Mas ela falou, você já sabe até as perguntas que eu vou fazer. Então, assim, nessa metodologia, beleza. Mas o mentor, ele vai te puxar mais. E aí, dito e feito. Aí nós nos conhecemos, falamos, né, 2 vezes. Você fez uma sessão, você fez outra sessão, você fez mais uma sessão comigo, É foram verdade, você fez 2. uma sessão, aí essa mensagem que você falou, acho que foi no meio, né? Porque eu lembrei agora, você trouxe uma palavra que eu acho que remete a esses 3 anos que você falou. Porque você falou assim, eu te expliquei como era o método do auto-sucesso, né? E perguntei se fazia sentido pra você. Você falou, não, total, lembrei, você falou, é imprescindível fazer uma mentoria, né? Eu lembro aonde eu estava hoje, naquele local. Eu estava atravessando a rua Doc Lobo ali na Paulista. Ah, Eu estava ali, ah, estava morando para lá. uhum. Estava em frente a uma papelaria, um prédio ali que tem, e estava atravessando a Paulista. E eu estava mandando áudio para você. E aí você respondeu rapidamente, ó, você falou, ó, desculpa a demora, tal, um negócio assim. Uhum. E eu falei, cara, é verdade, olha o que ele falou. E eu falei que era imprescindível. E aí a gente começou a se relacionar ali. Para Ah, mim já começou ali o processo. e eu lembrei de uma outra aqui. Vamos concatenar para ver essa linha do tempo. Você fez essa sessão tipo, vamos chamá-la de diagnóstico, né, para primeiro saber se, porque eu sempre falo, né, a mentoria de autossucesso não é para qualquer pessoa. Isso não é Uhum. discriminação, a pessoa tem que decidir por Sim, ela, né? sim, Porque senão ela não vai se permitir a se abrir, né, para poder sim. caminhar, porque eu sou mentor, mas o meu foco é ajudar o mentorando, não ser amigo dele. Depois a gente se torna, né? Tem até esse É. caminho, mas no processo o foco é poder ajudar a pessoa a se desenvolver. E aí,
a gente fez a sessão, né, de diagnóstico, você falou, não, beleza, é imprescindível, e falava isso, eu falei, beleza, tal, eu até brinquei, né? Falei, ó, observa o que você está dizendo, né, porque é natural, de repente, né, tem um contexto, aí beleza, foi dentro do contexto lá, aí você me mandou uma mensagem de texto. Sim. E aí veio a mensagem de texto, aí eu peguei nesse áudio, se não me engano, confirma por favor, que você estava nesse lugar, eu falei assim, ó, Weber, tudo bem? Eu lembrei também onde eu estava chegando no CCA, que é o Centro Isso. Você Alphaville, falou para isso. fazer a Isso mesmo. barba. E eu Isso parei, mesmo. aí veio a mensagem, eu falei, cara, tipo, eu vi sua mensagem, eu tava manobrando o carro para encontrar a vaga, e fui até lá, falei, pessoal, vou ter que responder um cliente aqui, porque eu tinha um horário marcado para fazer a barba. Aí o cara, não, beleza, Léo, tranquilo. Aí eu saí, falei, ô, Weber, beleza, desculpa aqui. Cara, eu vou te fazer uma pergunta, vou te mandar uma mensagem, mas observa, beleza? Tá, ó, na sessão você falou que era imprescindível, só que eu vou falar pra você o que pode ter acontecido. Tá entrando uma autossabotagem, né? E você deve ter feito o seguinte, ficou pensando em que escreveria, deve ter apagado, pensado, pelo perfil que eu observei, né? Porque a gente tem esse filho do cliente, né? Que depois você Claro. aprendeu a conduzir isso também com maestria e faz hoje muito bem isso. Falei, ó, você deve ter abrido um editor de texto, alguma coisa assim, escreveu tudo certinho, depois que ficou parecendo maravilhoso, você mandou. Aí foi isso, aí você pegou e aí continua. E aí eu falei. Foi, aí eu falei, olha, então, aí eu abri de novo, né, a questão pessoal e compartilhei com você uma questão mais pessoal que eu tinha no momento. Exato. Você falou, não, cara, eu entendo, mas eu não tô falando disso agora. Você falou, não tô falando de valor, de preço, tô querendo que você analise isso. Porque hoje, num processo, quando você tá, a gente é vendedor do nosso serviço, né, a gente vende a dor, né, pelo menos eu vou partir desse conceito. Quando você fala imprescindível para alguém, é isso que a gente está fazendo, vai oferecer o serviço, fala, oh, poxa, ele precisa. Só que você não foi nessa vertente. Você foi assim, eu sei que ele precisa e já podia aqui mandar a ordem de pagar, aquela coisa toda. Você falou, não, só se observa e vê o que você escreveu e vê o que você está falando. Vamos conversar de novo. Aí você teve o feeling de pegar e falar assim, vamos conversar de novo? Vamos fazer mais uma sessão? Ali eu já falei, nossa, ele vai fazer mais uma sessão comigo? Porque eu podia ser qualquer cara e falar assim, não, tá bom, a gente passa aí, a gente conversa e deixa pra lá. Eu falei, pô, ele vai separar mais um tempo, uma hora praticamente, uma hora e meia do tempo dele pra falar comigo. Então eu vou realmente ser muito honesto. E aí na segunda sessão, que foi o over delivery, eu falei tudo. Falei, ó, cara, estamos num ambiente seguro aqui e tal, deixa eu te falar tudo o que tá acontecendo hoje. Mas te falei aonde eu queria chegar. E aí é o que no final a gente deu certo pra gente começar o Exatamente. processo. E aí até foi esse aí que eu te coloquei lá. Falei, ó, eu vou te mandar um invite. E coloquei dissolvendo, lembrei também do texto que eu coloquei, dissolvendo Dissolvendo. a autossabotagem. Aí eu falei, Você cara, eu trouxe já tipo li assim, ó, livro, você fez exatamente isso quando eu você. fiz isso. Cara, eu falei assim, eu já li livro de autossabotagem. Eu falei, eu não acredito, dissolver. Aí eu ainda voltei e falei com a minha esposa. O cara mandou aqui ainda, o Léo, dissolver na autossabotagem. Eu falei, dissolver com o quê? Com água? Ainda zoei, né? Você Brincando. falou isso, você não tinha Falei, contado, que falei. engraçado. Não, não contei, não. Não contei, que eu falei, não vou contar na hora, não. Vou contar depois. Mas eu tinha esquecido, depois que a gente começou, eu tinha esquecido. Que Só que eu interessante. lembrei agora, porque, cara, quando o cérebro lembra, né, é marcante, ele vai relembrar. É Sendo sempre, pro né? bom, sendo pro mal. Mas eu falei, logicamente, em tom de brincadeira, mas, cara, é isso, né? No meu conceito de autossabotagem, é aquela pessoa que não tinha horário. Autossabotagem pode ser muita coisa. Às vezes você precisa comprar um sapato, você precisa lavar o carro e você tá se auto-sabotando. Não, depois eu vou, não, porque eu tenho tal. Você vai só se sabotando e esse processo vai ficando bonitinho para todo mundo, né? Eu não vou fazer isso agora porque não é prioridade. Então, de manhã hoje eu peguei e fui na academia, fiz a minha corrida matinal. Então, assim, é prioridade? Prioridade a gente dá um jeito para fazer, né? Com certeza. Mas Aí, foi isso, que essa legal, cadência, cara. pelo menos até o Foi começo. interessante o que você falou aí. Tipo, ó o texto que o cara manda. E foi exatamente o que foi observado, né? Porque É. é aquela história, né? Se a gente, acho que a trade de sucesso ajuda muito isso, né? Você está atendendo o cliente com verdade, com diálogo, com respeito. Não foi, eu não mandei a mensagem para te ofender Não, ou te sim, não foi? machucar. Foi para falar assim, beleza, é nesse ponto que a gente vai trabalhar? Beleza, vamos observar. Mas foi a verdade. E Foi foi, naquele ponto que você pegou. e foi a verdade, né? Aqui tá doendo aqui, não tá? Aí você falou assim, ó, só pode falar, bota o dedo aqui. É aqui que tá doendo mesmo. Só pode contextualizar. Foi isso que você fez. Exatamente. E aí, dessa sessão, o que te
sei lá, o que você viu, o que você aprendeu, aí você falou assim, beleza, você até falou, né? Aí abriu tudo, o que era e o que te fez ter a certeza que valia a pena você fazer, então, a mentoria. Porque olha que interessante, olha, vou pegar nesse contexto, né? A mente falou assim, ó, o cara vai dissolver o que com água? Então, a expectativa, às vezes, que você entrou era tipo, beleza, deixa eu ver o que esse cara vai falar aqui. Então, o que te fez assim, opa, beleza, agora eu tenho certeza que acho que eu vou fazer essa mentoria com esse cara. Não, sendo bem sincero, né? E considerando, talvez outras pessoas possam ouvir o que eu estou falando, então eu vou falar com muita honestidade, não só com você aqui, mas com talvez outra pessoa que esteja ou já passou pelo estado que eu estava. Quando eu falei de dissolver com água, porque para mim, eu falei assim, cara, o que eu tenho de problema, talvez ninguém tenha. E às vezes a gente se vê assim, pelo menos geralmente homens, né? Ou assim, trabalham desde cedo e tal, colocando nosso contexto, falar, isso aqui o cara não, eu já fui para resolver tudo, será que o cara vai conseguir resolver? Sim, isso passou pela minha cabeça. Mas eu tenho uma força de caráter, né, que a gente diz, que eu vejo que é ligada muito assim, não no sentido só espiritual, tá? Eu tô falando assim, o que você sentir, tipo uma transcendência mesmo. Você foi muito mais do que empático. Então assim, você falou, olha, eu vou te dar um tempo porque eu gostaria de conversar com você nisso. Então, nisso foi muito respeitoso. Você não colocou o seu processo de venda antes de falar comigo. Então, isso para mim, aí eu falei até com a minha esposa, eu falei assim, vai fazer sentido. Porque então eu vou ser muito mais honesto ainda, porque eu não estava sendo 100% honesto. Para mim, 100% honesto é você entregar toda a verdade. Não é mentir, mas algumas coisas eu estava omitindo, porque ainda não te conhecia. E aí, no segundo, você falou, não, eu vou conversar com você. Eu falei, opa, então ele está interessado. Ele está interessado no que eu vou falar. E aí, tanto é que eu contei outras coisas de uma forma mais completa para você. E você falou, não, cara, eu quero te ajudar. Eu costumo fazer de tal forma, para você eu vou fazer dessa forma. A pessoa deve estar e aí, o que será que foi feito? E olha que interessante, um ajuste de flexibilidade de pagamento. Não tem mágica. Sim. Não teve mágica. Não, foi o ajuste. Só que assim, eu falei, cara, eu vou receber dia tal. Você falou, beleza. Mas nós já nós começamos desde a primeira conversa. Aí eu falei, eita, isso mesmo, hein? Aí eu lembrei dos processos que eu tinha de vender com o cliente. Tem cliente que eu pago almoço para poder conversar primeiro. É um relacionamento. Se eu não pagar almoço, se eu não estiver no lugar que ele está, ele não vai fechar comigo. O meu tipo de cliente que eu tenho hoje, tá? Cada um tem a sua estratégia. Então eu falo, vamos no restaurante tal? Gostaria muito de conversar com você. Aí o cara fala, eu só tenho o tempo do almoço. Ele espera que eu honre ele no almoço. Se eu não consigo honrar ele no almoço, eu não vou conseguir fazer um over delivery para ele. No seu caso foi o over delivery. Então foram 2 sessões. Aí eu falei, cara, então faz muito sentido. Aí eu desarmei, né? Como diz o outro. Aí eu desarmei e falei, cara, isso de ajuda, meio que lacrimejou, marejou o olho na sessão. Eu falei, cara, tá difícil. E até contei de um futuro aqui, que é o objetivo que a gente tinha de engravidar minha esposa e eu, que hoje ela está grávida. Então naquele ano eu falava, cara, preciso sair disso porque a gente precisa fazer a família, tal. Você falou, não, calma, vamos com calma, uma coisa de cada vez, tal. Isso me ajudou muito. Nossa, que interessante. Então essa foi a virada, né? E aí, beleza. Agora, chegando nessa linha do tempo, e você entrou na mentoria. E como foi esse entrar na mentoria? Olha, eu esperava algo XYZ da mentoria do que a gente conhece. O que você esperava e o que foi? Por exemplo, para mim, na época, a mentoria era o seguinte, eu vou te dar, eu sou um mentor, então eu já passei por isso antes. Ainda mais que o seu foco foi, até só, desculpa, contextualizando aqui, o seu foco foi mais específico em vendas, né? Em vendas, porque eu só fazia a venda consultiva. O que é a venda consultiva para mim aqui? Eu já estou atendendo um cliente, ele fala, tem esse quadro aqui, eu quero agora um outro. É uma venda consultiva, eu já servi ele uma vez, agora eu vou servi-lo de novo. Eu não tinha, né? Eu não tinha aquela venda... Oi, Léo, tudo bom? Tô vendo você aqui na rede social. Posso te mandar um oi? Posso te mandar o que eu faço hoje? Eu não tinha dessa forma. Os clientes chegavam para mim, tá? Coisa mais fácil do mundo. Então, quando eu fui entender isso na mentoria, eu falava assim, ele vai me dar uma dica, uma chave X que eu vou chegar. E aí você não foi me dar a chave somente. Você foi me dar a chave e foi passar comigo o processo para chegar nessa chave. Então, tem muita gente que fala assim, não, mas eu só quero a chave, eu não quero entender por que eu tô me auto-sabotando, eu não quero entender porque eu tô fazendo assim, eu não quero entender meu perfil. E aí você trouxe isso, que o começo da mentoria foi ótimo para mim.
Tanto é que teve coisas que eu falava com você, não concordava, me sentia desconfortável. Não, cara, não é assim. Você falou, beleza, se vê falando. Olha o que você acabou de falar. Lembra agora, vou te dar uns minutos. Aí eu falava, é verdade. Isso aí eu não era pra eu pensar dessa forma. O começo da mentoria foi muito legal nesse ponto. Sempre trazendo o que eu trazia para análise. Então isso é um processo, lógico. Em 10 minutos você não faz isso. Então tem que estar disposto. Eu acho que todo mundo tem que estar disposto para isso. Só que depois, né, vou depois te falar os resultados desde aquele ano para cá. Eu lembro todos os dias das nossas mentorias. Eu tenho salvo aqui, eu sou um cara mais em conformidade, todas as sessões que a gente teve, que a gente trabalhou em cada sessão. Porque eu gosto de revisitar isso. Que legal. E a gente vai falar dos resultados, mas olha que interessante, né? A minha pergunta seria a próxima assim, e como você se sentiu? E você falou, porque as pessoas às vezes acreditam exatamente nesse contexto. Eu vou ter a chave, o cara vai me passar isso e vai fazer. E eu sempre, né, tento prezar para que você se torne, né? Então, geralmente todo mundo pensa que é assim, né? Eu quero conquistar algo, então eu tenho que fazer. Eu quero conquistar, então eu tenho que fazer. E na mentoria a gente faz uma mudança de total, o cérebro pensando assim, a gente para, agora assim, ó, você vai agora fazer isso para se tornar isso. Uhum. Você fazendo isso, se tornando isso, você vai fazer isso. E, consequentemente, você vai ter isso, né? Só que não é flores. Então, eu gostei que você já falou, né? Eu ia te perguntar, e aí, como é que você se sentiu? E você já falou, desconfortável. Algumas vezes. É muito engraçado, às vezes alguma coisa você vinha pra... Não, Léo, mas... Ó, eu lembrei de uma aqui, você falou assim, ó. Do não, você né? é meu mentor, eu te respeito, mas isso não. É. Cara, você puxou... E a gente tava muito... que você falou da tríade, né? Honestidade, o respeito, né? A verdade. Então, assim, integridade também. Eu tava muito tranquilo com você. Como se fosse um amigo mesmo conversando. Então, gente, eu acredito que a gente não teve, pelo menos da minha parte, tá? E me perdoe aqui se aconteceu. Mas a gente não teve desrespeito. Eu fui muito sincero. Falei, cara, isso eu não concordo. Aí você falou, beleza, você não precisa concordar. Só quero que você pense. Aí foi legal. Foi legal isso. Porque hoje, quando eu tô na mesa com outras pessoas, vem o Léo passando na cadeira assim. Ó, lembra disso? Aí eu falo, opa, peraí. Aí eu vou lá e falo com o cliente. Já viu aquele filme que os caras estão, olha, seu mentor, né? Lembra disso aí. Tipo do Karate Kid lá, né? É tipo isso. O Miyagi, o Sr. Miyagi. O Léo foi o Sr. Miyagi. Aparecendo aqui. Olha. Observa isso. É isso mesmo. Porque o processo tem dificuldades, né? E você viu mais alguma outra dificuldades, além dessas quebras internas, né? Olha, dificuldade para mim, na verdade... São paradoxos, né? A gente tem um processo mental e a gente está confrontando ele, né? Eu acho que o confronto você fez... Por exemplo, a gente falou da metodologia do coaching, né? De sair de um estado A para um estado B. Como eu conheço a metodologia, eu já sabia os próximos passos. O mentor, por mais que a gente tenha, né, doutrinas ou receitas aí, ou estudos, né? O processo de mentoria, cada mentor tem um processo. Assim como o coach também tem. Mas o mentor, eu vejo que ele... porque o coach ele não pode falar o que a pessoa, né? Ou pelo menos o raiz, né? Não deveria ser assim. Você não induz. O mentor ele já tá vendo onde vai chegar. Aí ele fala: antes de você bater o nariz aqui, pensa, respira. Aí você vem um pouco. Então você fazia isso. Então isso eu falo: não, mas eu quero ir. Calma, você não precisa vir para cá. Eu já tô te protegendo para você não bater a cara aqui. Respira aí e talvez você vai ver qual das duas saídas você vai pegar. E aí você fazia muito isso. Então, a dificuldade, eu acho, era mais no desconforto, porque não pode prometer que não vai ter como. É igual a academia, né? A gente vai malhar, não é por isso que todo mundo posta no Instagram, né? Que tá o Facebook. Mas o processo de malhar é difícil. Você acordar cedo, você tem que pegar o peso. Assim, você faz porque é bom e te dá uma longevidade. Mas se todo dia eu te falar, eu adoro malhar, não. Também é estético, também é pro corpo, mas tem dia que você não tá com vontade. Então a mesma coisa, acho que a dificuldade que possa ter havido, de ter ocorrido, foi dentro desses paradoxos. Você conseguir encaixar bem os paradoxos, não com a sua opinião, né, mas com a razão. Weber, beleza, você quer isso aqui, para isso você tem que fazer o quê? Tá bom, só que você tá indo num outro caminho.
E eu tô tentando abrir o mapa aqui, dar o zoom in, o zoom out para você, porque você não tá vendo, você tá aqui. Tô te deixando um pouco, te dando background para você ver realmente como é que você vai chegar. E você vai ver o 20-20 lá do futebol, né? Você tá vendo o replay. Você deu esse chute errado. Se você fizer esse chute mais 10 vezes, vai dar errado 10 vezes. Então, acho que a dificuldade maior não teria tanto uma dificuldade, mas foi o desconforto de umas 2 sessões, de todas que a gente fez, acho que foi em 2 sessões, mais assim, críticas para mim, mas o restante a gente andou muito bem, andou assim, muito rápido também, né, em relação a até outros, né, em relação à grande maioria das pessoas que a gente fala, por conta do que eu já sabia e você disse para mim. Sim, mas olha que interessante. Então a gente trabalhava conteúdos, que é o conhecimento na sessão, mas eu, como mentor, eu não ia para a prática com você. E aí, como é que você fazia na prática? Porque a gente trabalhava conceitos para você poder observar, conceitos que dariam capacidade para você fazer outros desafios e para executar, né, esses novos aprendizados para depois conhecimento, prática para se tornar sua sabedoria. E aí, e quais eram as dificuldades na prática? Porque às vezes hoje a história sendo contada aqui, né, a gente pensa que é muito bonitinho, né? E eu não quero que nenhum mentorando futuro que tenha vontade de fazer vai achar que eu vou passar o conteúdo, quem pratica é o mentorando. Eu só vou ajustar a bússola, como você falou. Eu tô no mapa aqui e falo, ó, aqui, ó, ajusta aqui, vai lá e segue, vai fazer. E quando você colocava na prática, como é que foi? Olha, eu estava acostumado com planos de ação durante a semana, só que quando você muda, é como mudar uma receita. Você está acostumado em fazer... Não uma receita, você vai para o trabalho, você pega o carro e a avenida sempre é a mesma e a rua é a mesma. Aí você vai para o Waze, ele começa a te dar um monte de corte. E aí é um pouco ruim, porque você passa por uma ladeira, você vai numa ruazinha que é sem saída, aí você não vê, aí você tem que voltar. Então, meu plano de ação era muito isso. Eu fazia outros ajustes, né, dentro da semana, e aí te falava o que aconteceu com cada ajuste. Que seria muito fácil, o Weber faz assim, vai lá e troca. Vai lá, sei lá, você vai fazer o bolo, apertar troca, botão, né? Aí seria troca a farinha de trigo por farinha de aveia. Não, Weber, vê qual que fica bom. Vê de qual forma você azeitar isso vai ficar bom. Aí eu fui abrindo um horizonte aqui de coisas. Eu falei, nossa, mas tem muito ajuste. Aí eu falei, só que agora eu já comecei a mentoria, agora tem que fazer os ajustes. Porque aí quando você vê os ajustes, você fala, nossa, talvez um ajuste ele dê 5 reajustes. É isso. Então, esse foi a dor, né? Quando você vai para academia e fica sentindo a dificuldade. Que você sente a dor e você fala, não vou treinar de novo. Aí que você tem que treinar, porque tá doendo, aí é legal, porque tem ácido lático, aí você vai treinar mais. Então, foi esse processo aí, talvez a dificuldade que você disse. Apontando, né, como uma dificuldade geralzão, foi isso que eu tive. Mas a constância e a conversa com você levou a ficar mais fluido o processo. Isso fez muito mais sentido. Porque eu falava, cara, tô muito desconfortável nesse tipo de ajuste. E aí a gente fazia um outro. Mas nunca desistia. Até ele ficar bom. E aí quando eu... Fino, né? Até ser um ajuste fino. E hoje tem muita coisa que eu ainda tô ajustando. Tem muita coisa que eu tô ajustando daquela época. Mas graças à mentoria já ajusto muito menos, né? E o mais interessante é que aí, beleza, então peraí, o Weber tava lá, pegou o conhecimento, começou a praticar, mas, cara, falando de vendas, não tá combinado com o cliente. E aí? Como é que você fazia para atender uma pessoa que não tava na mentoria e escutou tudo que a gente falou e aí falou assim, só um minutinho que agora eu vou executar aqui, igual um robozinho. E aí? Então, aí, quando eu descobri que a minha venda, né, cada um tem um tipo, eu sou muito bom na venda consultiva, não tô falando que não tem que vender, eu falei isso para você uma vez. Você falou, Weber, beleza, mas faz os outros modelos de venda. Aí eu peguei lá, peguei na internet uma lista assim, tal, e fui ligando para todo mundo. Aí foi o não, não, e eu ficava triste, aí não. Chegou uma hora de tanto fazer isso, o não me motivou. Oi, tudo bom? Aqui é o Weber, tal. Não quero. Então tá bom, vou deixar meu material aqui com você. Fui pro outro. Não, eu falei, nossa, já fiz 2 relacionamentos. Já fiz 3, já fiz 4. Quando a primeira pessoa que disse não, meses depois, voltou para mim no celular falando, você tinha me mandado uma mensagem, será que a gente consegue conversar? Eu falei, nossa, gente, olha como funciona.
que eu queria sair logo do meu problema pessoal. Aí é aquilo, né? Você tá com um pouquinho, sei lá, uns quilinhos a mais, aquela coisa toda, e você quer trincar a barriga. Não é num dia. E É sempre também lá você vai alimentação, olhar no espelho e tá a mesma coisa. é tudo que tem que mudar. Então, não tinha combinado, eu fui tendo que aprender com a vida mesmo no dia. Então, eu peguei o conteúdo da mentoria e fui aplicando nos clientes. Por exemplo, teve um cliente que não tinha nada a ver o que eu fiz para ele de ajuda, e eu ajudei. Ele estava com um problema, não digo médico, né, mas na saúde, assim, saúde psicológica, e eu indiquei uma pessoa. Ele falou, nossa, a minha vida melhorou, assim, 500%. Aí eu lembrei do que você falou, mas não tá no contrato que eu ia ajudar ele nisso. E o que que te custou? Nada. Pratico bem, isso vai voltar. Então outras pessoas também começaram a fazer isso comigo, né? Que é a honra, né? O presente abre o caminho, né? Tem um provérbio que diz assim. Então eu comecei a fazer isso. Aí deu muito certo. Aí quando vinha na autossabotagem, eu não usava a mesma palavra que você, logicamente. Vamos dissolver. Aí eu falei, não, aí eu vou copiar, não vou copiar o que ele falou. Eu falei, olha, vamos conversar para amadurecer esse tipo de conversa. Fantástico. E aí eu fiz a mesma coisa que você tinha feito, deu muito certo. E teve uns clientes assim, acho que eu peguei os mais difíceis na época da mentoria, acho que foi um treinamento bom mesmo, que O cara lá passava de com cima você. ajuda, né? O cara lá de cima. Não, eu vou te. Aí tudo que você fez, eu falei, tudo que eu sabia eu já fiz. Aí quando eu comecei a aplicar o que você falou, e o cliente ainda meio que dava assim, rodava, Somebody love, assim, né? Queria sair somebody dali. love. Aí eu falei, não tô acreditando. Aí eu trazia somebody love pra você. Você falava, mas tem isso, tem isso, tem isso. Aí eu anotava tudo. Aí com os clientes, eu falava, então eu tô armado aqui. Aqui eu tenho bastante ferramenta para utilizar. Isso foi legal. Isso ajudou bastante. Que bacana. E, como você tinha dito, e aí, quais foram os resultados? Pessoais, financeiros. Todos, o que você quiser dizer. Bom, pessoais, Você é um mudei cara de de casa. conformidade, você pode ir certinho em cada quadrado. Bom, pelos pessoais, Uhum. pessoais, profissionais e financeiros. Vou colocar assim então. Tá. Pessoais, fiquei uma pessoa mais flexível, essa competência de ouvir mais, né? Então, como eu fiz coaching tem muita escuta atenta, escutativa, né, estruturada, eu vi que eu não tinha tanta escuta atenta. Eu tinha que escutar mais. Então, eu comecei a escutar mais. A gente tem duas orelhas para escutar mais, né? Dois ouvidos e uma boca só. Então, deixa eu falar menos. Comecei a ouvir mais, comecei a prestar mais atenção. Teve um professor meu na época, até do coaching, ele falou assim, quando você for para um cliente de negócios, não leva caderno. Eu falei, como assim? Ele falou, você está com um grande diretor de empresa, olho aqui e escuta. Você não vai lembrar de tudo, mas você vai lembrar das principais palavras. Se você quiser, anota alguma coisa no celular, um bloquinho de nota, mas não fica, vou abrir meu computador. Pode falar que eu estou escrevendo, não faça isso com o cliente. Ele quer que você dê atenção. Aí eu comecei a pegar esse treino. Então, assim, muita coisa eu consegui fazer. Outra coisa, eu acho que eu comecei a ficar mais paciente. Eu não era tão paciente. Eu comecei a ficar um pouquinho mais paciente, um pouquinho ouvir melhor, e aí deu tudo certo. Outra coisa, profissional. Não, pessoal ainda. Mudei de casa, que era para mudar, e eu não conseguia, porque eu estava atacando outras coisas. Então, eu comecei a ver tudo que você falou para mim e aplicar na minha vida pessoal. Outra coisa, ficamos grávidos aqui, minha esposa e eu, né? E pessoal também, comecei a ter novas amizades. Porque como eu comecei a ter escuta atenta, eu comecei a ouvir mais as pessoas. E eu tenho amigos hoje que era uma dificuldade, né? Uma dificuldade minha também, do sistema, do ecossistema, enfim, de onde eu estava, mas principalmente minha, que eu não tinha muita paciência, né? Com algumas coisas. Então, assim, tenho amigos hoje que são totalmente diferentes de mim e dá muito certo. Porque a gente se entende, a gente se conversa. Então, esses foram os ganhos pessoais. Profissionais. Fiz mais outras pós-graduações, tirei outras certificações, abri mais 2 empresas depois do que a gente fez. Eu já tinha a minha empresa, abri mais 2 empresas, tenho outros sócios de outras empresas, então eu adquiri uma agência de marketing aqui em São Paulo. Em sociedade, eu abri uma empresa de consultoria, além da que eu tinha de treinamento, e estou abrindo, não posso dar muitos detalhes, mas estou abrindo uma startup no ramo de saúde, uma health tech, uma coisa assim, uma coisa que nunca imaginei acontecer,
Então tá um projeto aí assim, já saindo do papel, né? A gente vai começar a operar esse mês, a operação do negócio. E financeiro, se eu colocar, não vou falar aqui o valor do investimento, mas vou ponderar a proporção. Legal. Porque isso também um professor me ensinou. Tudo que você vai aprender e pagar por certificação, você vai ganhar pelo menos 10 vezes mais. Foi o que ele falou. Então, se eu colocar aqui do que eu ganhei, foi 30 vezes mais do investimento que eu fiz com você. Porque eu usei as mesmas técnicas para fechar 3 grandes contratos que eu fiz. Isso eu estou falando de contratos de consultoria, não estou nem falando da empresa, não estou nem falando da mudança de casa. Então, assim, N coisas, mas a gente tem que estar disposto. Então, é o que eu digo para todo mundo que esteja ouvindo. Então, foi no mínimo aqui 30 vezes do valor do investimento do que eu fiz. 30 vezes. Colocando de uma forma bem assim, rasa, para entender. Uma parte só, né? Em um ano, tá? Em 12 meses. 12 meses, né? Depois que a gente fez. Então, assim, é um dos melhores investimentos. Se você achar um investimento que vai dar 30 vezes em um ano o que você colocou agora, acredito que seja um bom negócio. Oh, que legal. E qual que você vê dentro dessa trajetória que foi sua primeira vitória, assim? Porque hoje a gente já está com vitórias consolidadas em várias áreas, né? E eu sei que você consegue... Minha primeira vitória foi saber quebrar uma objeção. E quando eu não conseguia quebrar a objeção, eu sabia que não era por culpa minha. Era porque a pessoa não estava na tríade que você me ensinou. Ou tá faltando integridade, ou tá faltando verdade, ou tá faltando respeito. Porque se tem, né, um dos 3 pilares, você consegue quebrar a objeção. A objeção eu só consigo desconstruir quando eu tenho elementos que me fazem saber o que a gente pode ajudar. E tem ajuda para tudo, né? Tem ajuda para tudo. Então a minha primeira vitória foi essa. Que fantástico. E qual que você acha que foi a grande vitória? Assim, não que eu seja uma pessoa materialista, mas a grande vitória é quando você vê os contratos, a pessoa dando sim e vindo o prêmio do que você está fazendo. Então, isso foi muito bom. Logicamente, não é só o financeiro, que é um KPI de rendimento, né, ou de performance. Mas porque o contexto estava muito desafiador naquele contexto. Mas o contexto estava tudo, porque eu falava assim, cara, eu tenho pelo menos 2 faculdades, eu tenho 3 pós-graduações, eu tenho MBA, eu sou advogado, eu sou corretor, eu sou administrador, cara, eu sou coach. Como não está dando certo? Só que o problema estava na questão da venda. E quando eu fiz sociedades, eu falei para os meus sócios, o meu futuro, o meu mundo, o meu estado desejado é que as pessoas procurem no que eu sou bom. Me procurem pelo meu serviço, não é porque eu não possa vender. Tem mesa que a gente está almoçando, a pessoa fala, tá doendo aqui. Eu falo, eu posso te ajudar com isso. Eu conheço uma pessoa que pode tratar isso. Eu estou vendendo uma solução. Se ele vai me pagar por aquilo, é outra coisa. Se não for, mas eu estou vendendo, porque ele vai acreditar em mim, porque o relacionamento que eu tenho... Mudou a chavinha total, né? Mudou total. Aí eu não tem como não lembrar do Léo, né? O Léo estava aqui, acho que ele passou aqui, em algum lugar aqui no restaurante, ele está escondido. Né? O Sr. Miyagi, né? Mas eu tô falando, cara, as pessoas podem deixar assim, porque o cara tá falando, porque tá filmando, sei lá. Tem as redes aí, né? Tem o meu nome, enfim. Vai lá e vê, então. Liga pra mim aqui e pergunta. Eu tô sendo muito sincero, muito honesto. Eu não tô falando de números, não tô colocando Só que se o ligar número. Pra você hoje, tem que tomar cuidado que é perigoso converter, né? Vai converter. E se você não tiver feito alguma coisa com o Léo, você vai falar, primeiro você passa com o Léo, depois conversa comigo. Que ele tem muito mais experiência, ele é o cara pra fazer isso, não é a minha atuação, mas né? Se foi um dos que pode ser potenciais nas suas empresas agora, o cara vai fechar alguma coisa. Com certeza. Porque uma das empresas que eu faço aqui, que a gente tem, soluções 360 para empresas. Só que como é que eu posso dar solução 360 se eu não posso ouvir a pessoa? Eu estava vendendo um negócio para pessoas, né, para gestão de pessoas. Aí o dono da empresa fala, não, mas meu problema aqui é operação. Aí eu vou falar para ele, operação eu não resolvo. Me conta mais sobre operação. Talvez lá na operação tenha um problema de pessoas. E se não tiver, eu vou ter um parceiro que eu posso indicar para poder resolver para a pessoa. Eu vou indicar, apenas indicar, só isso que eu vou fazer. Só que é uma pessoa que eu conheço, que não vai dar trabalho para esse dono de empresa. Então essa chave foi muito poderosa para poder destravar isso, né? Porque, ó,
exponenciou, né? Ah, eu quero tomar café com todo mundo, né? Às vezes minha esposa fala, vai tomar café. Eu falei, não sei. O pior que pode acontecer é eu ficar com o telefone da pessoa e ter que pagar o café. O pior, entre aspas, né? Sim. Agora, o melhor é a gente ter uma parceria, é a gente conversar de novo. E teve, dessa questão de relacionamento, eu fiz 2 empresas, só em relacionamento. Ah, surgiram dos relacionamentos? Relacionamento. Poxa, legal, tô vendo que você faz isso. Será que a gente consegue fazer uma parceria? Testamos a parceria, testamos o contrato cada um faz um serviço, depois abrimos um CNPJ. Poxa, vamos criar uma outra empresa? Vamos. Aí a gente fez isso também. Mas é do relacionamento. Eu estava disposto a ter o relacionamento. Eu não estava disposto a vender primeiro. Eu estava disposto a ter o relacionamento. Aí me chamam hoje de mini vereador, não. Fala assim, você podia se candidatar a vereador. Eu falei, calma, gente, calma. Uma coisa é uma coisa. Não, que você fala com todo mundo, relacionamento. Aprendi com uma pessoa, eu tenho que ter relacionamento. E sendo outra pessoa ou sendo Weber? Sendo Weber, porque tem mesa que eu não vou sentar. Eu falo, cara, desculpa, legal, vocês querem, sei lá, você quer ir para um lugar X. Eu não frequento esse tipo de lugar e respeito você que frequenta. Ok. Ah, Weber, por exemplo, eu sou um zero à esquerda para futebol. Meus amigos sempre me chamam, vamos lá no estádio. Eu falei, cara, eu não sei nem qual que é o que eu vou gritar, não sei se der um impedimento, o que vai acontecer, porque não foi durante a criança, assim, eu não fui assim instigado para isso, eu nunca fui contra, mas nunca fui, né? Participei disso. Agora a pessoa fala, Weber, vamos numa cafeteria de manhã tomar um café. Cara, eu tô lá 8 horas da manhã. É esse tipo, mas, poxa, Weber, você vai ter que ir. A gente fechou um cliente uma vez num estádio. Falei, cara, aí eu fiquei muito apreensivo, porque eu não sabia nada de futebol. E o cara falou o nome do jogador, e a gente fechou o contrato. Cara, eu fui pra área que eu sabia, direito. Aí ele falou, a gente tá com um problema aqui, porque tá o presidente aqui do time e tem uma cláusula contratual. Eu falei, posso te ajudar? Não, mas como assim? Por quê? Eu falei, eu sou advogado. Você é advogado? Eu falei, sim. Pô, cara, você vai me ajudar muito. Acabou. Aí eu falei, não, vamos fechar. E fechamos um outro contrato que não tem nada a ver com o jurídico, mas foi no relacionamento. E aí agora a gente brinca, né? A pessoa não vai entender, mas vira um cinto de utilidades, né? Até os altos desafios, né? E aí você Eu foi sinto. tirando da onde faz o contexto, né? É. Mas sendo Weber, é isso? Não, sendo Weber, não vou falar que você me descaracterizou, que eu tô fazendo XYZ, tô seguindo uma cartilha que você passou em PDF dos passos, não. Foi montada, o mentor ele monta para você, né? Você tem a sua metodologia e aplica comigo, e eu também vou aplicá-la na minha vida. Então tem muita coisa que você me falou que eu falei, eu acho que eu vou fazer dessa forma, deixa eu ver o resultado. Deu resultado, vou continuar fazendo, aí vou aprimorar. Porque a gente não faz só uma vez, né? Interessante depois a gente sempre Lapidar, né? refazer, lapidar ou ter essa atualização, né? A gente não faz uma vez na vida, estuda uma vez na vida igual direito há 10 anos atrás e as leis mudam, não mudam. Então acho que isso também tem que ficar muito muito claro para todo mundo que queira fazer uma mentoria, é um processo contínuo, né? Exatamente. E deixa eu, vou parafrasear o que você falou algumas vezes aqui. E como é hoje para o Weber, te ouvindo dizer tudo isso, se pudesse falar para o Weber lá, que mandou aquela mensagem estruturadinha, que depois teve algo, falou assim, o cara me mandando dissolver a autossabotagem, como que é isso para você agora? Cara, isso Como você sente? é muito bom, é muito, tem uma palavra que a gente fala, é excelente, é muito excelente, porque talvez eu gosto muito de filme de ação, de ficção, fantasia, enfim, eu gosto disso. Então você pegar aí Avengers, Transformers, essa coisa toda, eu gosto. Sempre gostei desde criança. Mais do que futebol, inclusive. Eu gosto mesmo. Crônicas de Nárnia, enfim, todas essas questões. Uhum. Então eu imagino o Weber de agora falando pro Weber em um ano. Calma, cara. É só um BOzinho passageiro. Vai dar tudo certo. Você vai vencer. Então eu vejo essa cena. Uhum. Eu colocaria nessa cena, entende? E você acha que aquele Weber lá ia acreditar? Se a gente pudesse pegar uma. Eu às vezes brinco na máquina do tempo, né? Vamos pegar uma máquina do tempo, eu não lembro se a gente fez isso na sessão. Pega a máquina no tempo e volta. Ah, fizemos. Fizemos. Acho que na terceira ou quarta, não vou lembrar qual cronologicamente.
Mas começou assim, né? Aquela rigidez que vinha inicial. Eu falei, beleza. Aí você foi, mas não, eu fiz tal coisa e deu certo. Eu falei, legal, vamos pegar uma máquina do tempo aqui? Vamos. Volta lá e falar para aquele Weber lá. Você acha que ele ia acreditar em você? Claro que não. E aí, como que seria isso? Não, não acreditaria, porque eu ia falar, mas como assim? O que você fez? Eu ia querer saber tudo. Eu queria saber a chave do que o cara fez. O que o Weber Novo fez. Só que são poucas pessoas, né, que acreditam nisso. Infelizmente, hoje é uma cultura que a gente quer mudar como profissionais de desenvolvimento, mas para você, não basta ter só a chave, você tem que ter a maturidade. Existem processos que precisam criar cicatrizes na gente, senão não nos transformam. Então a criança, você pai, né, já sou pai, né, vamos colocar assim, ela vai ter que cair da bicicleta. Lógico, você vai ter lá todo o aparelho, tal, a joelheira, tudo para minimizar o impacto. Mas se você ficar só com a rodinha, as duas rodinhas atrás do pneu da bike lá da criança, ela não vai se aventurar e ter proficiência naquilo. Ela vai ter que se equilibrar. Então, acho que esse processo de mentoria ajuda muito isso. Muita gente está acostumado com as rodinhas de apoio. Muita gente está acostumado de alguém segurando aqui, indo até... Aí a gente não tem uma pessoa adulta, uma pessoa maior, uma pessoa maior de idade, não somente no sentido de direito, mas também de fato, né, com decisões de adulto. Então tem muita coisa que eu vou errar ainda, tem muita coisa que eu vou acertar, mas o processo de mentoria para mim fez sentido por isso. E eu pesquisei o processo de mentoria, te falei quando a gente foi fechar antes. Eu lembro. Né? Não, até agora não tem. Não, até agora não tem. E com assim... grandes ainda, né? Ainda aquela história, verdade, diálogo e respeito. Falei, cara, esses backgrounds que esses caras têm, que estão faturando bilhões, comigo você não vai encontrar. Mas foi muita verdade. Assim, aí eu posso te ajudar, mas a decisão é sua. Eu creio muito que depende, Léo, da pessoa também que está fazendo, né? Será que o Léo dá jeito? O Léo vai entregar tudo que ele tem, mas quer saber se você vai fazer a massa. Eu posso te entregar tudo aqui, todos os ingredientes do bolo, mas se você não bater a massa, o bolo não vai sair mágico. Tem muita gente que quer o fast food, né? Mas não quer lá cortar os legumes, fazer o arroz, preparar o feijão. É um processo. Total. E sintetizando, se a gente pudesse fazer isso, né? Bastante coisa que você trouxe, mas quais foram os benefícios ou conquistas que o autossucesso trouxe para sua vida, assim? A mentoria de autossucesso trouxe para sua vida? Porque, pelo que você está dizendo, né? E me corrija se eu estiver errado, virou um estilo de vida para você. Virou. A perspectiva de sucesso é maior. É maior. E olha aquilo, né? Quando a gente conversou, falava para você que eu lia, falava para você que eu tenho a minha crença, a minha cosmovisão. Eu falei para você que eu sou bem natural, assim, né? Em relação a um contexto generalista aí das pessoas, alimentação, essas coisas tudo. Então, assim, ainda faltava muita perspectiva. Porque eu acho que por todos os problemas, eu passei por um período muito, muito difícil. Acho que todo mundo tem uma história triste ou histórias tristes, mas antes da pandemia, veio de 2018 até 2022, 2017, até mais ou menos 2022 esse processo. Então foi muito doloroso para mim. Eu tive que resolver questões familiares, eu tive que resolver questões profissionais, questões administrativas e tive que me resolver para saber quem eu realmente era, porque eu estava acostumado a ser um outro Weber fazendo uma coisa. Eu tinha feito um PDI no passado, um plano de desenvolvimento. Agora eu tinha que refazer esse plano e me recriar. Então o que eu ganhei foi a perspectiva de sucesso, muito aumentada. Maravilha. Cara, a gente já tá terminando, mas eu queria perguntar para você o que, sei lá, se tem mais alguma coisa que faz sentido você falar, ou que a gente não conversou, faz todo sentido, fica à vontade. Não tem ganho se não tiver, não digo dor, se não tiver investimento. Você tem que investir de alguma forma, e você tem que cuidar daquele investimento. Então todo mundo fala, vai lá, coloca o dinheiro, não maltrata o dinheiro, porque o dinheiro, ele sabe devolver o maltrato para você. Então, da mesma forma, o seu corpo, não maltrata o seu corpo, porque ele vai te devolver. Pode não te devolver agora, mas daqui 30 anos ele vai te devolver.
Então, da mesma forma, a sua consciência, o seu desenvolvimento. Eu creio que nós temos pelo menos três partes. Nós somos corpo aqui, nós temos uma alma e nós temos um espírito. É a minha crença, né? Cada um crê de um jeito. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha alma, das minhas emoções, também tenho que cuidar do meu espírito. Então, assim, a mentoria serviu principalmente para minha alma. Porque eu tentei de muitas coisas. Fiz terapia, inclusive eu fiz várias metodologias. Cada uma me ajudou. Mas no profissional, desde 2017 que eu procurava uma mentoria, eu não tive como eu tive a mentoria com você. E fui muito sincero em falar isso contigo. Foi desconfortável algumas vezes. Tem que pagar, porque você não, né? Você não é relógio, você não trabalha de graça, né? Então funciona dessa forma. Então tive que dar a minha contraprestação. Mas hoje eu posso te falar que valeu muito a pena. E ainda está valendo. Que legal. Meu querido, gratidão. Hoje Gratidão. tive essa surpresa de ter essa notícia feliz justo hoje. Ah, eu tinha que contar hoje, né? Na nossa sessão. Nossa, justo hoje. E aí você me fez lembrar, exatamente você falou isso aqui, né? Quando você chegou, cara, mas eu tenho a família, tenho não sei o que, tenho não sei o que, e eu ainda penso em ser pai, cara. E aí, quando é que eu vou ser pai? Pô, desse Foi jeito desse jeito não mesmo. dá, lembra, Foi né? desse jeito mesmo. Aí eu falei, beleza, cara, compreendo, mas calma, né? Vamos ver se você Calma, querido. entende nesse contexto aqui, e aí, se seguir, pode. E ainda falei, não prometo que nada, né? Porque ainda falei, não prometo nada. Quem que tem que entregar, eu vou passar o conteúdo, a prática, a sabedoria que for criada é por você. Então, cara, me deixa muito feliz ouvir tudo isso, né? E muito obrigado aí por Eu que compartilhar agradeço. essas boas novas aí. Como diria um filósofo antigo, é verdade, o filósofo não, a criança, né? É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Weber, muito obrigado. Encerro por aqui. Eu que agradeço. Um grande abraço. Você também. Vou finalizar.